Palmeiras aqui pra você, já que o Edu Dracena tá de folga hoje, não é? Mas daqui a pouquinho vocês terão notícias dele, ó. Abel Ferreira sempre muda, vê que ele vai na cama, analisa, pergunta pra mulher, não é? Mas o Everton, Marcos Rocha, ó, de volta, Gustavo Gomes voltou também, Murilo, Piquerez voltou, todo mundo voltou aqui, né? Aí, olha só, Richard Rios, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, já aqui, temos o Veiga com uma luxação no ombro, e aí na frente, Facundo Torres de um lado, Estevão de outro, Vitor Roque no comando do ataque. E agora o Corinthians, Ronaldão. Voltou todo mundo também, não? Ó, rapidinho aqui. Emiliano Dias, é diferente, Palilo vai comandar o time. Puxaram o Romão. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu. José Martínez, Carrillo, Ranieri antes, né? Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Nossa senhora, vai ser um amasso, velho. O primeiro que falará sobre isso é Edu Dracena. Mandou um recadinho. Ô, louco. Eita. Vamos lá, pessoal. Vamos falar desse derby que vai acontecer aí entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Um clássico onde que envolve muita rivalidade, né? Ainda mais pro palmeirense que vem de uma derrota, né? Principalmente perdendo o título aí pro seu maior rival, que é o Corinthians. Mas acredito que vai ser uma nova história. É um jogo totalmente diferente, numa final, e a equipe do Palmeiras está preparada, né? Vem de vitória, vem de resultados bons, entendeu? Então vem confiante, com o time se encaixando da maneira como o Abel gosta de jogar, com 3 zagueiros, né? Com os jogadores no meio de campo tendo a posse de bola, tendo uma marcação firme, né? E por outro lado o Corinthians, né? Vem do empate fora de casa, na Sul-Americana, né? E vai querer, né? Marcar bem, né, a equipe do Palmeiras, porque sabe que a equipe do Palmeiras é muito qualificada. Então vai ser um jogo duro, né, um jogo onde que as duas equipes vai procurar marcar forte, mas acredito muito na equipe do Palmeiras, acredito que o Palmeiras possa vencer e vai vencer, e o meu resultado de 1-0 para a equipe do Palmeiras, tá bom? Um grande abraço. Valeu, Dracena, repetindo o placar que aconteceu na Libertadores contra o Cerro. E aí, Capelani, você tá fazendo algum prognóstico para esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano, né? Eu tenho um pezinho em Itaquera, gosto muito do Corinthians, eu amo a torcida do Corinthians. Mas vai ser um pau. Vai tomar um pau. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Como assim? Porque o time do Corinthians, a parte defensiva do Corinthians é uma tragédia. Bidu, Félix Torres, o próprio Ramalho, que nem titular é, numa zaga que tem, com todo o respeito, o próprio Félix Torres, Mateuzinho, Donelli. Gente, é fechar a casa e torcer para perder de pouco. Vou torcer pro Corinthians? Vou. Mas vai ser no mínimo uns 2 gols de diferença esse jogo aí. Pode me cobrar e tem gol do Vitor Nhoque. Você tá falando 2-0 pro Palmeiras, é isso? Não, no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí e me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Então é o seguinte, alguém mais tem alguma consideração? Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero que o Palmeiras venha amanhã com o mesmo ânimo do Edu aí. E a confiança dele, 1-0. Bom, então, falando em confiança, o rei dos palpites aqui no programa, no momento, é Marco Aurélio Cunha. Grande doutor. É ele que vem nadando de braçada e acertando a maioria dos palpites. Então, vamos aos placares para o derby de amanhã, Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Capelanes, você pode reconsiderar se quiser. Não, eu vou cravar aqui. Segunda-feira a gente conversa. Palmeiras vence tranquilo aqui, ó, ao natural. Palmeiras 2, Corinthians 0. Chora, Ronaldo. Chico Garcia. Tem um cara que resolve as falhas defensivas do Corinthians, que é o Ranieri à frente da defesa. Tá bom. É o Beckenbauer. 2-1 para o Corinthians. Beckenbauer. Sgarbi. Caramba, difícil, hein? O Corinthians ganha 1-0. Boa, Bíblia. Cicinho. E aí, Xixi, venha. 3-0 Palmeiras. Nossa Senhora. Casaca mesmo, hein? Gosto do placar de 3-0, é bonito, né? Ah, é 1-0 para... Não, vou mudar. Eita. 1-1. Olha. 1-1. Marco Aurélio Cunha. Empate 2-2. Ia! Olha só. Ronaldão, agora é você. Palpite. Olha, sem pênalti, porque eu não quero pênalti. O negócio de pênalti já foi aí de quinta-feira, ficou uma bagunça. Então, o Corinthians vence. Se tiver pênalti é pra tirar, então podemos não, pode avisar. tirar. Eu não vou contar que esses pênaltis estiver, não. A não ser que os caras têm que tomar cuidado, hein? Os caras vão ter pênalti aí. Rafael Klein vai ser o árbitro. 2-0. Cuidado, Fortaleza também com pênalti. 2-0 pro Corinthians e o gol de Yuri. Um ótimo final de semana pra você. Até segunda-feira.
Já fazendo convite aqui para a transmissão da Jovem Pan. Neste sábado, a bola rola na Arena Barueri para Palmeiras e Corinthians às 18h30. O Corinthians, que viveu aquele período terrível em clássicos contra o Palmeiras, em 16 jogos, apenas uma vitória, agora chegou a 4 partidas consecutivas sem ser derrotado pelo rival, algo que não acontecia desde as temporadas 19 e 20. A comissão técnica do Ramon Dias, à frente do Corinthians, ainda não foi derrotada para o Palmeiras e, no último encontro, o Corinthians foi campeão paulista, encerrando um tabu ali, um jejum de 5, 6 anos que o Corinthians tinha. Fábio Piperno, a sua expectativa para esse Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Piperno? Eu lamentei muito quando eu vi o jogo do Corinthians lá contra o América de Cali, jogo duro e tal. O Corinthians tinha perdido aqui para o Huracan. E assim, o Corinthians ele tem uma dificuldade, que eu não sei de onde vem isso, mas uma dificuldade total de olhar com bom senso para esse tipo de dúvida. Ou seja, perder o primeiro jogo da Sul-Americana, que é um torneio que está lá no fundo da prateleira, não tem mais que, por exemplo, viajar para Colômbia, para cá e levar jogador titular de alto nível. O Corinthians tem um time titular que é forte. O time titular do Corinthians, se ele jogar 10 vezes contra Palmeiras e Flamengo, ele vai fazer jogo duro e equilibrado hoje. O time titular do Corinthians melhorou muito. Né? E vem sendo assim, não é de agora, porque ganhou o Campeonato Estadual. É já do final do Brasileiro do ano passado, porque não vamos esquecer que o Corinthians ganhou 9 jogos consecutivos do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Né? Ninguém tinha feito isso, aliás, igualou a série do Internacional, né? Mas vejam só como é raro alguém conseguir isso. E o Corinthians alcançou essa façanha. Aí ele ganha o Campeonato Estadual. Então, qual tem que ser a prioridade do Corinthians? Prioridade das prioridades do Corinthians. Campeonato Brasileiro. Para isso, o time é forte. Então, não tem que viajar, por exemplo, o Yuri Alberto para entrar no segundo tempo em casa. Para que isso aí? Quer dizer, abre mão dessa porcaria, dessa Sul-Americana e vai jogar o Brasileiro. Se você pegar, falando do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está 10 vitórias nos últimos 10 jogos. Os últimos 11 ganhou 10. 10 empatou 1. Isso. Empate com o Bahia, né? Pô, e não tá bom? É um time competitivo. Então, joga o Campeonato Brasileiro que vai dar para brigar. Agora, como não tem um elenco grande, tão numeroso assim, se continuar dividindo a atenção do elenco com esse tipo de torneio secundário, como é a Sul-Americana, aí não vai ganhar a Sul-Americana, vai dar outro vexame, vai melhorar as piadas que o Flávio Prado faz e, de quebra, vai mal no campeonato, vai perder a chance de fazer um brasileiro bom. Lembrando que o último jogo entre Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri, 2-2, aquele jogo que o Cássio foi expulso. E quem fez o gol de falta do Corinthians foi o Garro, né? Não. O Garro fez o gol de falta do Corinthians. Acho que foi o Rodrigo Garro, naquela ocasião, 2-2. Vampeta, Palmeiras e Corinthians, neste sábado, a bola rola às 18h30, Vamp. Você vê que o Corinthians está na liderança ali pro saldo de gol, né? O Corinthians está com 4, tem 7 equipes com 4 pontos, né? O Palmeiras também tem 4 pontos, né? O Palmeiras aí que o Abel, né, na entrevista, falou do Felipe Anderson, né? Que, jogador cara, a gente trouxe, de repente a culpa é minha por não botar. É isso que eu falo. Você viu o cara jogar, como é que o cara joga naquela posição? Ele é bem ali, por que você traz e bota em outro lugar então? Por que demora de botar? Se eu contrato um zagueiro, eu não vou meter ele de centroavante. Então ele consertou na coletiva, né? Não, era a praia dele, de jogar. E o jogador também, que tem bagagem, falou, professor, peraí, sabe onde é que eu jogo? Vocês me compraram. E para me botar em outra posição, eu posso até ajudar a quebrar o galho, mas a minha praia é ali. Onde eu me sinto melhor, eu jogo melhor. Aí tá a expectativa para o primeiro gol do Vitor Roque, a expectativa para a volta do Paulinho, né? O Pedro teve uma lesão de cruzado, já voltou. O Paulinho tá voltando aí também. Jogadores importantes, tudo voltando no momento que o campeonato tá no começo, terceira rodada. E é um jogo que vale até a liderança, pode valer a liderança no Campeonato Brasileiro, né? Jogando em Barueri, agora se show, né, velho? Meu conterrâneo e tudo. Meu conterrâneo Gilberto Gil, te amo, mas mudar um jogo, tirar o palco do futebol, tem contrato, tem tudo, eu vou respeitar, mas na minha cabeça não entra isso, não. Mudar de estádio, show. E o Palmeiras já fez. Não tô falando que é Gilberto Gil, não, pode ser U2, qualquer artista. Beatles, Guns N' Roses.
Pode ser também. Quando vê se os caras cedem o palco dele pra gente jogar bola. Nada. Casa de show. Vai lá no Canecão, quando tinha o Canecão, e aqui tinha o Olímpia. Vamos fechar hoje que vai vir Pedro, perto do meu padre Pedro jogar bola aqui. Aqui não, vai procurar um campo. Aqui é lugar de cantar. Perfeito. Entendeu o que eu tô falando? Perfeito. E o Palmeiras já passou o jogo contra o São Paulo também para a Arena Barueri por conta de um show. No dia 11 de maio, mês que vem, esse jogo. Contra o Cerro. Perdeu ali a capacidade. Aí na Libertadores, aquele negócio verde grandão lá. O palco do Gilberto Gil tava lá, tava montado. Feio pra caramba. Ali pra estar o público ali. Fica feio. Perdeu a capacidade de 25% a 30% Palmeiras nesse jogo contra o Cerro Porteño. E no decorrer do ano, o Palmeiras vai mandar muitos jogos na Arena Barueri ou com capacidade reduzida no seu estádio, se tiver a montagem do palco. Mas os caras na rádio, seguimos no YouTube. Mas os caras falam que quer cobrir Os caras falam que quer fazer igual o time europeu. Não vejo o time europeu sair do estádio pra... Eu acho que tem show quando não tem jogo dos caras. Primeiro programa. Ou é o caso... Ou faz igual o Real Madrid. Que aí foi um baita investimento. Mas é um investimento que permite você fazer o show, você fazer o jogo, você fazer, sei lá, uma partida da NFL, uma apresentação. Tem 3 tapetes lá, né? Isso. 4 tapetes, né? Eu acho que poderia ser uma saída aqui, por exemplo, o Palmeiras e para os times que recebem... que o Arsenal, o City, o Inter de Milão abra mão de um jogo por causa de um show do Ramazotti, o Laura Pausini. Olha, agora você tocou nesse ponto, eu não lembro também, jogo de Premier League, assim, o Chelsea tá saindo do Stamford Bridge, o Arsenal tá saindo do Emirates, o Manchester United não vai jogar no Teatro dos Sonhos dessa vez porque vai ter show. Eu não vi o que os caras estão falando aqui, não, tem que fazer igual os europeus, mas eu não vejo, não. Eu acho que tem que fazer, acho que tinha que ser um exemplo aqui, mas custa caro, mas o que você ganha para fazer show e jogo, eu acho que poderia estudar. Pelo menos entender a viabilidade de fazer igual o Real Madrid lá. Que o projeto do Real Madrid eu acho que seria o mais viável hoje para o futebol brasileiro. E até permitiria o Palmeiras ter a grama natural, nessa discussão aí, grama natural, sintética. Se o Palmeiras faz o mesmo projeto do Real Madrid, por mais que custe caro, o Palmeiras teria a grama natural, poderia utilizar o estádio para jogos e utilizar o estádio para shows. Bruno Prado, falando aí desse Palmeiras e Corinthians, Palmeiras que conta com a expectativa aí da estreia, tem essa expectativa pela estreia de Paulinho, que tem treinado normalmente, iniciou o processo de transição física já faz alguns dias. Paulinho pode ficar no banco contra o Timão. É um jogador importante, o Palmeiras contratou, já sabia que ia demorar para estrear, porque ele tinha passado por uma cirurgia. Mas é um cara que no Atlético Mineiro, ele ficou 2 anos lá, ele entregou ali na média 20 gols por ano, mais ou menos. Então, é um cara que pode acrescentar bastante ao Palmeiras, mas nesse jogo, se ele for, ele vai para o banco e aos pouquinhos vai ganhar o espaço no time do Palmeiras. O Corinthians tem alguns desfalques, o Garro tá fora, o Hugo Souza tá fora, Angileri e Gustavo Henrique também com problemas musculares. Então, na teoria, o Palmeiras vai mais inteiro para o jogo. O Memphis, não sei se volta, ele tomou uma pancada no tornozelo contra o Vasco, não jogou na Colômbia, mas eu imagino que deve estar em campo, né? Mas ainda treinou uma normalmente dúvida. Na quarta e na quinta também. Então vai pro jogo, né? Que é um jogador fundamental para o time do Corinthians. É um jogo bem equilibrado, né? O Corinthians levou vantagem nos últimos confrontos com o Palmeiras, né? O Corinthians venceu ano passado no Brasileiro, no Paulista. 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Então o Corinthians ele tem levado vantagem e esse tipo de retrospecto eu acho que tem algum peso no jogo, porque envolve os mesmos jogadores, né? Não assim o retrospecto histórico. O retrospecto histórico é uma estatística que você pode passar uma informação, né, que é curiosa, mas quando envolve os mesmos jogadores, aí eu acho que tem um peso. Acho que quem está ganhando com mais frequência vai mais confiante para o jogo. Quem está perdendo vai com um peso um pouquinho maior. Então é um jogo equilibrado. Mesmo o Palmeiras como mandante, o jogo vai ser em Barueri, eu não coloco como favorito não, porque nos últimos jogos o Corinthians levou vantagem contra o Palmeiras. Estamos de volta na rádio. O Ramon Dias só derrotou o Palmeiras quando era técnico do Vasco, que ele perde para o Palmeiras no Palestra Itália pelo Campeonato Brasileiro de 23, naquele jogo que o Dudu se lesionou. Aquele jogo que o Dudu se lesionou era técnico do Vasco, o Ramon Dias, a dupla, né? Ramon e Emiliano Dias, eles perderam aquele jogo pro Palmeiras por 1-0. Mas desde que chegou ao Corinthians, ele não foi derrotado pelo Palmeiras, o Ramon e o Emiliano. O Corinthians deve ter essa novidade do Memphis Depay de volta, treinou normalmente, quarta, quinta-feira vai pro jogo, e do lado do Palmeiras a expectativa pelo Paulinho deve ficar no banco de reservas. O Maurício já ficou no banco contra o Cerro Porteño.
Então o Abel já, nesse mês de abril, já tem ali, né, aquela possibilidade de contar com o Paulinho e o Maurício, mas a gente vai acompanhar pelo Campeonato Brasileiro o primeiro encontro desde a final do Paulistão, Vampeta e Piperno, né, os dois times, como a gente destacou, com alguns desfalques, probleminha ali, probleminha aqui, os dois não vão chegar completos, mas o Palmeiras chega um pouco mais completo do que o Corinthians. O Palmeiras tem certeza que vai chegar mais completo, porque o Ramon Dias não vai ficar no banco, ele foi expulso. Tem isso também. Ele não vai pro banco, não viu o que você tá falando? Pô, o cara me expulsou, me tirou do clássico lá contra o Palmeiras. Então é um desfalque muito grande. A presença do Ramon Dias na beirada do campo. Mano. Pô, desfalquezaço. E não vai dar a entrevista coletiva que você diz, né? Que a entrevista do Ramon Dias é excelente, né? Espetacular. 20 de Palmeiras são incríveis. Ele não vai estar para falar. E o filho dele traduzindo a pergunta. Eu tô perguntando aqui o que você achou do jogo e tal. Pai, perguntou se a gente não atacou muito. A Íntia de Corinthians, é fantástico. Não vai dar essa entrevista coletiva depois do jogo. Mesmo, ele tá expulso, ele foi expulso, né? Não vai dar essa entrevista. E, assim, os técnicos, o Zubeldia ontem eu passei... Também, você viu? Tomou amarelo, né? São 14 jogos na temporada e são 7 cartões para o Zubeldia. Já recebeu 7 cartões e 14 jogos. Eu acho que é isso. O Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo. Impressionante. E o Abel Ferreira também, né? Você vê os técnicos todos aí colecionando cartões aqui no futebol brasileiro. Zubeldia, 9 cartões recebidos em 16 jogos. Então, fazendo aqui a correção. 16 jogos, 9 cartões recebidos na temporada 2025, né? Então, a gente passando aqui os comandantes, né? De São Paulo, Palmeiras e Corinthians colecionando cartões. E fica aqui o convite para esse jogo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Coringão, que de janeiro para cá disputou 24 partidas entre Libertadores, fase preliminar de Libertadores, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Brasileirão, sofreu 24 gols em 24 jogos, média de 1 gol sofrido por jogo. E no período, o técnico Ramon Dias escalou 8 linhas de zaga titulares diferentes. Vai ter que reorganizar mais uma vez o setor defensivo do Corinthians. Esse é o principal ponto fraco do Corinthians hoje, não é Piperno e Bruno, porque nenhum zagueiro hoje passa confiança. O Félix Torres, que é jogador de seleção equatoriana, não passa confiança. Félix Torres não passa. Kaká não passa confiança. Vixe, também não. Gustavo Henrique não passa confiança. Aí tem, ainda no sistema defensivo, o jovem zagueiro do Corinthians, o Choca. Que também, assim, eu acho que é bom zagueiro, tem potencial, mas no momento não passa essa segurança toda. E o Corinthians, principalmente no jogo aéreo, deixa e muito a desejar contra os adversários. Foi assim contra o Barcelona de Guayaquil, na pré-Libertadores. A gente acompanhou agora nesses jogos contra o Huracan e a América de Cali, que é ali que mora o perigo no time do Corinthians, lá no sistema defensivo. O derby muitos problemas. Pontos, não se sabe a situação do Memphis aí. Hugo Souza fora ainda. Hugo Souza fora, Garro fora, Angileri fora. O Gustavo Henrique é dúvida. Esse é um problema porque a zaga corintiana não tá legal. O Ramalho deve estar com algum problema mais sério, porque não é normal um jogador ter jogado tão bem no ano passado e nessa temporada realizar jogos de um nível tão baixo. E as opções são raras, né? Porque hoje qual é o time? É Ramalho e Félix. O Félix que fez lambança, inclusive, na final do Campeonato Paulista, né? Ele faz o pênalti e depois, um minuto depois, ele é expulso na final, né? Quase colocou tudo a perder. E as opções são um garoto que precisa de mais rodagem, que é talentoso, mas precisa rodar mais, que é o João Pedro. E o Kaká, que é o zagueiro, né? Então essas são as opções que o Corinthians tem. É difícil montar esse time, hein? Tem muita gente comemorando que o Veiga não vai jogar e não sei o que, mas o Corinthians não consegue montar a zaga pro Clássico, cara. Então esse é um problema realmente seríssimo, chega no né? Clássico, joga com 3 cones e ganha o jogo. Pode ser. É o de sempre. O problema não é o Ramon nunca perdeu. É o Palmeiras. Tá o Ramon nunca perdeu. Não, 3 jogos 4, e 2 vitórias. 4 com 2 vitórias e 2 empates. 2 empates. E o Abel nunca foi campeão. Venceu o ano passado no Brasileiro, naquela arrancada do Corinthians, e que aí começa a queda do Palmeiras. 2-0, 1-1. Nesse ano 1-1. 1-0 e 0-0. Vitória e outro empate.
É isso. Agora, é um clássico meio esvaziado, né, Sormani? Por causa de Barueri, de estádio, de pau. É um jogo de torcida única. Já que é um jogo de torcida única, noite, né? o Palmeiras, como sabe, é sabedor que a sua torcida não vai em Barueri, eles podiam ceder aos corintianos. Não, vocês podem ir, pô. O palmeirense não vai, então torcida única do Corinthians. Poderia ser assim, porque o Palmeiras não vai. Acho que não vou fazer isso, não. Não, acho que não. Mas a torcida do Palmeiras não vai. Então, pelo menos, o Palmeiras arrecadaria um dinheiro. Certo? Porque ao invés de ter 13 mil pessoas, vai ter 30. Porque a torcida do Corinthians, se for jogo lá, os caras vão. Vão lotar lá. Os caras não tem medo da selva, não. Mete esse jogo no interior, ele ganha muito mais dinheiro. Também acho. Joga em Campinas, no campo do Guarani, também acho. Muito mais dinheiro. Também acho, concordo com você. Já que Barueri, e eu acho que é um lugar hostil e inóspito, vai pro interior. Torcida única do Palmeiras no interior. Campinas. Podia jogar em Campinas, no Guarani, podia jogar em Limeira, no campo da Inter. O Santos jogou lá, o gramado não tá ruim, dá pra jogar. Santa Cruz, que deveria ter um bom gramado, mas é um estádio legal pra isso também. Você tem várias opções. A Ribeirão Preto aí a logística é complicada, entendeu? Sim, tudo bem. Já é mais complicado. Assim. Mas Campinas e Limeira é aqui do lado, não teria problema nenhum. Do lado. Mas tem que jogar lá, né? É o estádio da Leila, né? É o estádio dela. Como é que ela arrendou por 30 anos o estádio, botou grama de plástico. E agora tem um jogo que não vai ser no Allianz porque não tem condições por causa do show, etc e tal. Onde ela vai jogar em Limeira, os caras vão dizer, escuta, tá louco? Mas aí que tá, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O campo é dela. Não foi o Palmeiras que alugou e arrendou o Barueri. Foi ela. Mas aí então, exato. Acontece, conflito de interesse na gestão. Alguém lá dentro tem que falar assim, Leila, não, é o seguinte, aqui não dá pra jogar. Não gostamos daqui. Não gostamos daqui, os jogadores não querem, a torcida não gosta, é um local de difícil acesso, inóspito, como disse o Facincani. Pô, vamos jogar em Campinas, vamos jogar em Limeira. Mas o Palmeiras joga no seu estádio que tem grama de plástico. E lá em Barueri também tem. Então... mas o Palmeiras vai fora de casa também, grama natural joga bem, entendeu? Até porque 95% dos jogos no mundo são em grama natural. Então, assim, não tem que ter desculpa. E outra coisa, é o que você deu uma ideia outro dia que parece maluca, mas é que, claro, tem que ter a ver com o calendário e tal, que não é maluca. O Palmeiras vai lá, desce pra Curitiba, joga no Atlético, joga na Arena. Eu duvido que não tenha mais público palmeirense que mora no Paraná pra ir à Arena da Baixada do que pra Arena Barueri. Muito mais. Não, Curitiba tem muitos torcedores de São Paulo. Muito. Joga lá. Muito. Londrina, que é um... A Londrina, o campo não é legal. Então, eu não sei como é que tá. Não. É tudo feio lá, entendeu? Com todo respeito à Londrina. A cidade é linda. Ô, amigo. O campo tá arrumadinho. Entendeu? O estádio tá arrumadinho. Nada, o estádio é feio. O estádio do Café é feio. É feio. É legal. Entendeu? A arena é bonita. Couto Pereira é bonito. Entendeu? Poderia jogar no Couto Pereira também. Um alerta severo aqui, Defesa Civil, chuva forte se espalhando pelas zonas sul, oeste e central de São Paulo. Então tome cuidado, raios tá? e vento. Olha só. Abrigue-se. O estádio do Palmeiras tem o tal do reconhecimento facial. Ontem deu pane lá, alguns torcedores tiveram dificuldades para entrar. E a empresa que cuida disso acertou com o Corinthians. O Corinthians, a partir de agora... Também terá reconhecimento facial. O Corinthians informou oficialmente isso, né? Isso é uma forma também, Flavinho, de controlar acessos com ingressos, né? Sim. Então você consegue controlar um pouco mais. Não sei se vai ter uma forma de fazer aí a ação do cambista, né? Para tentar vender esse ingresso, passar o ingresso de um torcedor para quem não é sócio e tal. Não sei como é que eles vão controlar isso, mas enfim, o Corinthians está comemorando o fato de ter fechado com essa empresa, que segundo o Corinthians, não é, tem aí uma experiência atuando em outros estádios do Brasil, como Maracanã, o texto aqui diz Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro, Engenhão, Fonte Nova, Arena do Grêmio, entre outros.